Beleza, pessoal do segundo ano? Hoje vamos trabalhar mas trabalho de uma transformação. Vimos antes o que? Transformação isotérmica, quando a temperatura se mantém constante, isobárica, quando a pressão se mantém constante, isovolumétrica ou isocórica, que é volume constante, certo? E a equação de Clapeyron, que você tinha PV igual a nRT, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Lembrando, a temperatura em gases perfeitos é o que? Em Kelvin, não é em Celsius nem em Fahrenheit, certo? Certo. Então vamos nós. Nas leis da termodinâmica ele vai ajudar. Vocês já viram um trem a vapor? Não já viram um trem a vapor? Bom, se não viram, pelo menos viram em filme, pelo amor de Deus. Se vocês não conseguiram ver em filme, bote lá, YouTube, trem a vapor, aquelas Maria Fumaça que chamavam. Se você um dia for para onde, for no Paraná, em Foz, aí vocês vão ver que tem um passeio lá que é com um trem a vapor. Que aí quando vocês estiverem lá, e vocês vão, eita, o cara falou nisso, alguém falou disso, que aquela Maria Fumaça que fica girando aquela roda, com vapor, com a queimação de lenha, ele queima a lenha e vai aquecendo aquela caldeira que não tem, aquece a caldeira vai expandindo e comprimindo. Então, ele vai, quando ele solta aquele gás, o gás, aí vai fazendo com que aquela manivela comece a girar o trem. Então, ali, ele está sendo o quê? Uma transformação onde o cilindro não expande, né? O cilindro não expande, não vai explodir aquela caldeira, e vai comprimindo e soltando gás, e vai fazendo com que o trem comece a mover. Então isso é uma das leis, é um dos princípios da termodinâmica. Ele está transformando energia de calor em energia de movimento, energia mecânica, que é para fazer o trem se movimentar. E tem muitas aplicações em relação a isso. A outra aplicação é o próprio carro, né? O próprio carro, quando você botou combustível, o carro só anda se tiver combustível. Por quê? Porque aquele combustível vai molhar lá o cilindro para poder fazer com que os pistões comecem a se mover? Não. Vai injetar combustível, vai entrar o oxigênio, aquela vela vai queimar e vai ocorrer uma explosão. Aí ele vai começar a se movimentar. Então, que são os virabrequim, né? Os cilindros, a vela e as válvulas, que mais ou menos vocês pesquisam sobre carro e vão ver que estão de 8, 16 válvulas, aquelas válvulas de entrar e sair, de aspirar, comprimir, explodir, descarga. Então são 4 tempos. Aqui, ó. Porque muitos perguntam, por que eu estou vendo isso? No seu carro, na sua panela de pressão, no trem que antes existia. Então tem várias aplicações disso aqui, ó. Mas hoje vamos ver o trabalho realizado. Vocês viram no primeiro ano que trabalho, vou colocar aqui, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, não é isso? Vamos supor então aqui, tem um cilindro aqui, um cilindro onde temos aqui um êmbolo, certo? Nesse êmbolo, tá aqui, ele vai sofrer, né, força para dentro, força para fora, e aqui tem gás. Eu posso dizer que aqui é um volume, né, volume inicial. Se eu aqueço isso aqui, ou então se eu vou expandir isso aqui, aí ele vai passar para esse ponto aqui de cima, e aqui eu tenho um volume final. Então, vamos supor que ele expandiu. Quando ele expande, o êmbolo vai começar a subir. Se você não sabe o que é um êmbolo, numa seringa, não tem aquela paradinha que você vai e coloca, não é? No caso da vacina, o êmbolo é aquela paradinha que é aquele equipamento da seringa que se desloca. Então aquela borrachinha seria o êmbolo. Aí o êmbolo vai subir. Então o gás expandiu, então o volume aumentou. Essa diferença do aumento desse volume aqui
não é o ΔV, então é quanto ele variou. Então eu posso dizer que a força feita para ele fez esse ângulo se deslocar e eu vou ter essa variação de volume? Então quer dizer que o trabalho numa transformação térmica ou termodinâmica vai ser como? Vai ser trabalho é igual a força que faz ele expandir. É o que? A pressão. Se a pressão tem uma pressão, ele começa a esquentar, então vai expandir a pressão. Então quer dizer que a temperatura aumenta, ele começa a expandir, mas ele pode expandir com a pressão constante, não pode? Pode. Então eu posso dizer que a pressão aqui no caso é constante, pressão vezes a variação do volume. Então você tem uma fórmula simples aqui para você determinar. E quais são as fórmulas mais usadas? A fórmula mais usada são pressão 1, volume 1, temperatura 1 é igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. Mas Pedro, para quem está vendo isso, já me desse a fórmula de encontrar o trabalho. Porque muitas vezes a gente não tem um volume 2, então a gente vai precisar trabalhar com isso. Aí sabe que tem uma temperatura que vai fazer aumentar ou diminuir. Aí vem a questão. O gás, nesse caso, está realizando o trabalho, porque ele está expandindo. Quando ele sofre uma força que faz ele comprimir, então ele está sofrendo o trabalho. Então ele realiza o trabalho realizado pelo gás, trabalho sofrido pelo gás. Então é realizado quando ele expande, quando ele comprime, aí ele sofre trabalho. Onde você tem uns gráficos que seria dessa forma: pressão geralmente em ATM e um volume que geralmente é dado em litros. E aqui eu posso ter um volume 1 e aqui eu posso ter um volume 2 e aqui eu posso ter uma pressão, se a pressão não varia, né? Se a pressão não varia, ele se mantém constante, então você tem aqui, ó, P. Esse é o gráfico. Se ele sai, ele aumenta o volume, então o gás está realizando trabalho. Se fosse em sentido contrário, o gás estaria sofrendo o trabalho, certo? Se fosse o volume 1 aqui, o volume maior, e o volume 2 aqui no menor, e a pressão se mantendo aqui, pressão, volume, certo? E tivesse dessa forma. Então quer dizer que o gás sofreu o trabalho, realizou o trabalho, sofreu o trabalho. Mas eu posso dizer que o trabalho é numericamente igual à área da figura? Posso. Por quê? Ele pode realizar um trabalho dessa forma, porque tem a seta, está indicado, sempre vai estar indicado. E você tem aqui, Pedro, a pressão se manteve constante, como é que eu vou fazer? Não tem problema, porque trabalho é numericamente igual à área da figura. E a área da figura, no caso aqui, seria um trapézio, certo? Tem a pressão 1 e a pressão 2, certo? Lembre-se da área de figura, a área de figura do trapézio, do quadrado, do triângulo, certo? Então, feito isso, você tem aqui a definição básica do trabalho. Mas hoje vamos trabalhar mais essa parte, ok? Beleza, vamos para as questões agora. Pessoal, vamos lá para a questão. Vou ter uma questão que vai abordar o cálculo do trabalho, vai também utilizar as questões que antes vista, que foi de isotérmica, isobárica e isocórica, e o que eu expliquei aqui sobre realização do gás, do trabalho, certo? Então vamos lá para a questão. Ele diz: um gás ideal é comprimido. Bom, comprimido
eu já sei alguma coisa. Isobaricamente. Opa, isobárica, pressão constante. Como indica o gráfico, que é esse daqui, seja A, o estado inicial, seria um A, vou chamar aqui de A e aqui de B, tá certo? Então, o estado inicial e B é o estado final da massa gasosa. A temperatura inicial do gás temperatura em A é de 300, certo? Aí ele pergunta a você, determine a temperatura final, temperatura em B, nesse ponto aqui, que não tem temperatura, você tem uma pressão que é 8 vezes 10 a terceira, e aqui o volume é em 10 elevado a menos 3, certo? Fique ligado nessa parte aqui, ó, que ele dá as potências. Então aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 3 e aqui 3 vezes 10 a menos 3, beleza? Aí ele diz, determina a temperatura final. Bom, é uma transformação o quê? Isobárica. Se é isobárica, então a gente tem volume 1 sobre temperatura 1 é igual, letra A, volume 2 sobre a temperatura 2. Então, continuando aqui eu tenho volume 1, tenho, olha o volume 1 aqui, é 3, se quiser ver bem, aqui é 1 e aqui é 8, certo? Volume 1, 3, temperatura 1, ele disse que a temperatura em A era 300, já está em Kelvin, então não me preocupo. Volume 2 eu tenho, é 1, e a temperatura 2 é a pergunta. Olha só, meio que extremo, né? Mas você não pode simplificar logo aqui não? Pode. 3 dividido por 3 dá 1. 300 dividido por 3 dá 100. Então, temperatura 2 vezes 1 dá temperatura 2. 100 vezes 1 dá 100 Kelvin. Resposta letra A. Vamos nós. Calcule pelo gráfico o trabalho realizado no processo. Eu poderia dizer aqui que isso aqui é um retângulo, onde você tem aqui que o trabalho é numericamente igual à área. Então, eu posso dizer que aqui é 2, né? De 3 para 1, que daria volume final menos inicial, então vai dar negativo, que vai dar menos 2, e aqui vai dar 8, menos 2 vezes 8 dá o que? Menos 16. E tem as potências de 10, né? Então vai dar aqui numericamente igual à área, que é 8 vezes 10 a terceira, e aqui é menos 2 vezes 10 a menos 3. Então vai dar 16. Mas eu quero fazer isso por fórmula? Não tem problema. Você tem aqui na letra B, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Vou botar aqui, ó. Delta V é igual a 3 vezes 10 a menos 3, que é o que tem aqui, menos não, né? É o volume final, rapaz. É o volume final menos inicial. Delta V, volume final, ele saiu desse ponto, está orientado aqui, então o volume final é 1 vezes 10 a menos 3, menos 3 vezes 10 a menos 3. Aquela história de denominador, termo semelhante, né? Porque aqui tem aqui, bota em evidência e tem 1 menos 3. 1 menos 3 a delta V, então aqui é menos 2 vezes 10 a menos 3, certo? Metro cúbico no caso aqui. Então, aqui está em metro também, então não vai ter problema. Jogando aqui eu tenho trabalho é igual a 8 vezes 10 a terceira vezes menos 2 vezes 10 a menos 3. Não é isso? O trabalho realizado vai ser 8 vezes menos 2 menos 16, 10 a terceira vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que 10 elevado a 0 é igual a 1.
então vai dar 16, certo? 16 a unidade de trabalho que você tem, que seria ATM, metro quadrado, ou então em joule, certo? Então seria menos 16, ou seja, ele está sendo o que? Ele está sofrendo, o trabalho está sendo realizado sobre o gás, não pelo gás. Então a letra C também já respondi, ó. Esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Sobre o gás, né, pessoal? Beleza? Então, segundo ano, veja só, estamos ainda continuando aquelas mesmas formas de equação de gases perfeito, e vamos ver também energia e outros assuntos relacionados a esse, que devemos concluir. Eu acho que daqui a 2 aulas deve terminar essa parte, beleza? Então, vão deixando aí o seu ok, deixe seu comentário para eu poder visualizar e poder melhorar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Faça as questões dos seus livros, da internet, mas treinem, que isso é importante para o seu Enem. Valeu, pessoal. Tchau.